Nosso próximo tema, nosso próximo assunto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E antes de ser o ODS 5, que fala sobre gênero, né, ele está também muito ligado com as desigualdades, a redução das desigualdades. E por isso, e esse é o nosso tema a partir de agora, aqui na nossa programação, no nosso Sagres em Tom Maior, comigo e com a Lívia, porque neste dia 29 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Essa data é muito significativa e foi instituída com o objetivo de aumentar a conscientização sobre pessoas travestis, transexuais e transgêneras. E é sobre esse assunto que vamos conversar a partir de agora com a psicóloga, presidente do Conselho Municipal da Mulher, da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros de Goiás e do Fórum de Transsexuais de Goiás, Beth Fernandes. Seja muito bem-vinda, Beth. Eu que agradeço, tá? Beth, para que a gente possa organizar melhor a imagem, você pode deixar seu celular na horizontal e desativar a rotação de tela, por favor? Se você conseguir acessar o menu aí da rotação de tela, a gente consegue ter um enquadramento melhor para que a gente possa ter, né, uma estética melhor aqui na nossa programação e possa enquadrar eu, a Lívia e a Beth para a gente falar sobre esse importante tema que é celebrado, né, que é comemorado neste dia 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Né? E temos essa entrevista com a Beth Fernandes, que é psicóloga, presidente do Conselho Municipal da Mulher, da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros de Goiás e do Fórum de Transsexuais de Goiás. Tá tudo ok? Então, na tela comigo, a Beth, também a Lívia Bailão, para a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, já cumprimentei, Lívia, a Beth. Antes de mais nada, Beth, a gente tem evoluído tanto na percepção do gênero, na identificação e na desconstrução e construção das identidades. Você poderia explicar para nós o que é trans? O que significa ser trans? Eu estava ouvindo vocês conversando agora, nesse exato momento. E aí, primeiro eu quero cumprimentar, já desconfigurando a história de gênero, né, a todas as pessoas. E aí, com o discurso de todas as pessoas, a gente consegue também incluir direitos humanos dentro da identidade de gênero. Quando as pessoas falam travestis e transexuais, esse elemento está dentro de um guarda-chuva maior chamado transgênero. A palavra transgênero vem de um guarda-chuva da palavra americana, transgênero, onde inclui todas as pessoas que não estão dentro do padrão da identidade de gênero, né, cisgênero, que é chamado de cisgênero, né, é a identificação do seu gênero com o órgão de nascimento, que é a sua identidade genital, né. As pessoas transexuais, muitas vezes foi utilizado no nosso país, aqui no Brasil principalmente, ligado somente às pessoas que estão fazendo a cirurgia, e travestis que não fazem cirurgia. Não, a identificação e o conceito de travestis e transexuais não parte do processo cirúrgico, né? Então, quando você me pergunta da identidade de gênero, a identidade de gênero está dentro da construção daquelas pessoas que se identificam com o seu gênero e não com o seu gênero de nascimento, que é a identidade genital. Bem, eu quero voltar a uma discussão que vocês estavam antes, que é a discussão da identidade de gênero dentro do conceito das normativas sexuais impostas pela sociedade. Isso vocês estavam falando, passaram até desenho aí, né? Porque é exatamente a partir do parâmetro do que é normal, o que não é normal, que essas pessoas são julgadas, né? E a partir daí, quando as pessoas são julgadas pelo parâmetro de ser homem, ser mulher na sociedade, pelo único fator de identidade genital, né? Como, por exemplo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sexo ou gênero? Né? E aí, se eu estivesse conversando dentro de uma classe da medicina, que é as ciências médicas, biológicas, né? Ele poderia contar toda uma relação
de sexo bem anterior à sua identidade genital, que é o nascimento. É o encontro do espermatozoide com o óvulo, a fecundação, e tudo isso traz os processos de outro sexo. Né? Por quê? O encontro do espermatozoide com o óvulo pode dar-se ao encontro de uma pessoa que não tem o cromossomo XXXY e vira uma pessoa intersexo. Né? Então, tem outro sexo e tem outras sexualidades. Mas a gente tem um parâmetro no relação do biológico, né, e do binarismo, que é o que mais traz essa confusão mental para as pessoas, e o preconceito, que as pessoas têm um preconceito no sentido de falar, não, você nasceu, isso é dito por autoridades até, que estão representando o nosso país, né? Mas não, você nasceu com órgão genital X, você é X, né? E não se dá por isso, né? Nós temos pessoas que nasceram com órgão genital X, mas cromossomicamente ela não é daquele órgão genital de nascença. Né? Por exemplo, eu me identifico, me falo do lugar de ser uma mulher transexual cirurgiada. Talvez isso no movimento crie alguns embaraços no sentido de achar que a cirurgia traz uma posição da normalidade. Não, de hipótese alguma. Eu me identifico desse lugar, por exemplo, quando você me apresentou no meu mini currículo, eu estou dentro do Conselho da Mulher, no estadual, desde 2004. Agora estou na presidência do Conselho Municipal da Mulher. Né? E aí falar de ser uma mulher transcirurgiada é falar também da opressão de ser mulher e ter no meio das pernas, mesmo como construção, uma vagina. Né? Porque aí nós sabemos, dentro de uma sociedade, e aí a gente tem que falar sobre isso também, que é a opressão masculina e a opressão dessas raízes da masculinidade sobre a questão de ser mulher na sociedade. Quantas mulheres são violentadas por dia no Estado de Deus? Né? Então, o peso de ter um órgão genital feminino, e aí é só nós mulheres podemos falar sobre isso, é muito grande. Né? Por vestir uma roupa pequena e ser acusada porque ela estava com um vestido curto, então por isso ela foi violentada. Ou determinados outros tipos de coisas. Né? A opressão de ser mulher e apanhar. Quantas mulheres, por exemplo, que nós temos de registro? Hoje eu assisti a nossa delegada Paula Miotti, que eu fiquei muito feliz de assisti-la na televisão, fazendo a busca de mais de 200 autores de violência doméstica. Né? E essas mulheres apanharam pelo simples fato de serem mulheres. Né? E aí, quando a gente está discutindo a visibilidade trans, né, a gente está falando dessa condição de uma identidade de gênero que é invisível na sociedade. Nós somos invisíveis na sociedade, a não ser pela morte. E trazer essa data, desde 2004, vamos dizer assim, trazer essa data, ela traz exatamente para a gente visibilizar politicamente essas mulheres dentro de uma sociedade. Né? Porque quando a gente fala de morte, e aí a morte dessas pessoas, que é altíssima, mas, por exemplo, nós tivemos no ano de 2020, com a quarentena e a pandemia, um aumento de quase 50% de violência contra essa população. Né? Mas aí a violência é anterior a isso. Vamos falar da violência familiar. Quantas pessoas trans, crianças e adolescentes foram expulsas pelo simples relação do papel de gênero? Eles falam, não é nem identidade de gênero, papel de gênero. Aquele menino é afeminado, aquele menino brinca de boneca, aquela criança faz isso e aquilo. E muitas vezes levam surra, apanham, são expulsos de casa. E aí eu estou falando uma das primeiras violências que a gente não discute, que é a violência familiar. E esse é um ponto, assim... Me cortar, eu falo horas. E são reflexões, assim, que não é simples, né? Ela faz parte de um contexto. Lívia, envolve... Pois não, não, você estava para perguntar? Não, e eu, assim, queria falar com a Beth, né, Beth? Envolve a gente desconstruir um padrão mental que a gente já automatizou, né? Homem, mulher, masculino, feminino, vagina, pênis, né? Então, realmente, é como você coloca, né? É toda uma cultura, todo um sistema já arraigado em cima de alguns padrões, né? Muito
fortes. Mas deixa eu te perguntar, você é mestre em saúde mental, né? Psicóloga, mestre em saúde mental. Tem alguma doença, assim, alguma psicopatologia, alguma doença como depressão, como pânico, que acomete em especial a população trans? Tem algum estudo sobre essa questão? Não é. As pessoas, por exemplo, a gente, principalmente o meu ativismo, né? Eu falar do lugar do ativismo. Pensar nesse sentido, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas patologizou a identidade de gênero, dizendo que as pessoas cirurgicamente tinham que ser operadas para se tornar normais. Mas, anterior a isso, falar que a saúde mental dessa população por exemplo, se a gente vai pegar o histórico da psiquiatria, quantas pessoas LGBT foram enclausuradas em hospitais psiquiátricos pela condição de falar de patologias da sexualidade humana, né? Então, em si, não é, por exemplo, quando eu fiz um questionário agora, que a gente teve uma entrega de cesta básica para a população trans, na ajuda emergencial na pandemia, que foi agora na quarentena, né? E ele fala, elas têm um assento a maior ou maior grau que as mulheres? Não. Por exemplo, as mulheres cis, por exemplo, sofreram inúmeras violências maior dentro do contexto de ficar em casa com o seu companheiro, muito maior que a violência contra a população trans. Porque a população trans sofreu, em si, foi os assassinatos. Mas a mulher cis, dentro do isolamento dentro de casa, sofreu muito mais. Até chegar à violência doméstica, ela passou por inúmeras outras violências. Então, não dá para a gente fazer uma comparação de saúde mental sobre essa população. Perfeitamente. Isso, tem mais que outra população? Não. Perfeitamente. Isso. Causa-se mais, por exemplo, alguns outros distúrbios, por exemplo, a população travesti e transexual que vive. Olha, se 80% delas não chegam ao ensino fundamental, qual é a sobrevivência que essa população vai ter? Olha o tanto que é incoerente a nossa sociedade. Pensa aqui. O país que mais mata travestis transexuais é o Brasil, mas é o país que mais absorve pornografia entre travestis transexuais na internet. Que louco! Então, quer dizer que o país que mais mata essa população é o mesmo país que mata essas pessoas e assiste filme pornô com elas. Sabe? É incoerente. Com certeza. Então, a saúde mental da população trans é prejudicada no sentido de que está mais vulnerável a outros acudimentos. Por exemplo, a drogadição, ao alcoolismo, a outras formas de distúrbios que estão no cotidiano quando é jogada na rua. A vulnerabilidade que está na rua. Que aí isso é a população de rua também tem. Né? Entendi. Ela tem que viver da rua, viver da prostituição para ter o seu próprio sustento. E muitas vezes esse sustento sustentar a família na qual expulsou de casa. Coerente também. Não, perfeitamente. Você explicou muito bem. Beth, e como presidente do Conselho Municipal da Mulher, e aproveitando esta data, né, de dar visibilidade, que planos você tem para 2021 para colaborar com esse processo de visibilidade, de empoderamento, de respeito, mas também de compreensão, de atenção que a comunidade trans espera, deseja e busca? Olha só, a Astral continua com sua entrega emergencial de cestas básicas para a população. Continuamos captando esse tipo de recurso para danar as questões básicas, alimentar, álcool em gel e mais. Né? Nós estamos numa campanha de sustentabilidade das ONGs. E aí, na sustentabilidade da Astral, nós estamos fazendo, e aí é incrível no sentido de a gente pensar a cultura, né, e trazer a relação da cultura. Vamos pensar comigo um pouquinho como é que a gente ia sobreviver, e aí eu estou falando dentro da pandemia, quando teve isolamento, se não fosse a cultura nos resguardar. A música, o livro, o cinema, a televisão, né? E isso fez com que a gente pensasse, além de uma cultura do orgulho LGBT, que as pessoas vulgarmente chamam da parada gay, né? As pessoas falam. Ali é uma outra cultura de expressão da população, no sentido de se mostrar visível. Isso é uma política, né? Agora, quando a gente está fazendo uma campanha
Pinte um quadro. Nós temos artistas maravilhosos que estão ajudando nessa campanha. O Marcelo Solar, o Sandro Torres, Rosana Hatz, pessoas de nomes maravilhosos do estado de Goiás, que eu tenho orgulho de estarem com a gente numa campanha. O Zuquinha, né, que está com a produção e fazendo um trabalho com a gente de arte. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas estão pintando quadro, fazendo rifa para que dê acessibilidade para a ONG, para a gente consiga atender melhor essa população. Aí eu falo melhor em quê? Por exemplo, eu tenho a minha estagiária de psicologia, sou psicóloga, e aí eu não tenho um lugar para atendimento a essa população no que foi perguntado pela colega, que é a saúde mental. Por quê? Porque o Estado não oferece, por exemplo, nós temos aqui, vamos ser francos, é o único estado que não dá guarita de uma sala ou de uma casa para que tenha uma ONG para fazer essa cobertura da sociedade civil a essa população. Se você busca em outras capitais, como Rio Grande do Sul, o projeto tem lá, outras sociedades, outras ONGs do Nordeste, todas têm apoio da política para que as pessoas tenham uma sala para atendimento a essa população. Aqui nós não temos. Aqui a gente tem que tirar do nosso dinheiro, do nosso bolso, para fazer uma ajuda ou, no mínimo, uma política pública para essa população, sem o governo entrar com uma possibilidade de contrapartida com a gente. Então, o que acontece? Nós colocamos uma cultura para trabalhar junto com a gente, na arte, pintando quadro, livros, recitando, música, tá? Para não dar acessibilidade para que a ONG volte a funcionar, para atender a saúde mental, que a colega colocou, para atender a questão emergencial, que é a fome. As pessoas estão passando fome. Vamos ser francos. Né? Então, a gente fazer esse projeto. Né? E aí, quando eu faço essa cobrança de políticas públicas, e uma vez que a gente tenha políticas públicas que a possibilidade mínima a integração da comunidade dessa população, a gente consegue diminuir a exploração sexual dessas pessoas, o tráfico de pessoas, tá? E outras consequências da vulnerabilidade que tem essa população, né? Que não é discutido. São muitos desdobramentos. A gente aponta o dedo e fala lá, olha ali a travesti na rua se prostituindo. Mas a gente não pergunta por que ela está se prostituindo. São muitas questões. São muitas questões mesmo. É um debate que precisa ser contínuo, constante, de conscientização, de inclusão, de diversidade, de mudança de paradigmas também, de visões. E eu agradeço muito, Beth, a sua disponibilidade. Eu ficaria horas falando com vocês, viu? Desculpe interromper, perdão. Horas. Porque são temas que oportunamente eu tenho 15 minutos para falar com vocês, mas que para mim é vantajoso no sentido de estar com vocês, com toda dificuldade. Eu estou aqui com a bandeira, estou fazendo estou em outra aula, estou em outra discussão, em outra reunião. Eu falei, eu preciso desses 15 minutos que foi me dado dentro da mídia goiana para a gente falar sobre a visibilidade trans. Que a gente precisa dar visibilidade política a essas pessoas. Afinal de contas, elas existem. Porque talvez elas não existem nem quando morram. Porque quando eu perco uma amiga e ainda coloco aquela mesma família que expulsou de casa e vive dela da prostituição, e ela não conseguiu sua retificação do registro civil e coloca na lápide o nome masculino, ela não existiu. E ela não existe mais. E aí isso é dolorido. A gente pensar quanto a isso, a visibilidade política das pessoas. Obrigada mais uma vez, perdão. Não, muito obrigado, Beth. É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de conversar e a gente vai construir isso mais vezes ao longo do ano para que a gente possa participar dessas políticas, da construção dessas políticas, que toda essa rede, essa comunidade, ela possa ser respeitada, ela possa ter as oportunidades e ela possa ter os seus direitos e os seus deveres garantidos. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Conversamos com a... Não, tranquilo. Muito obrigado, Beth, pela sua participação. Conversamos com a Beth. Também vou me despedir de você, Lívia. Tempo esgotado, a gente já fez o Alma em Cura, uma entrevista sensacional aqui agora, de muita reflexão, do olhar mesmo, a gente mudar a nossa perspectiva, e aqui também, a nossa provocação faz parte disso, né? Você começou falando no programa sobre empatia, né? Olhar o outro, de buscar no outro essa validação,
E nós estamos o tempo inteiro buscando essa validação. Então, por que não fazer parte e validar esse processo, essa escolha, essa decisão do outro, que não nos impacta a orientação sexual de A, B ou C, não nos impacta de forma alguma, a não ser no nosso posicionamento de respeitar a decisão, né? Exatamente, Vinícius. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda, né? Até segunda. Lívia Bailão, também a Beth Fernandes, participando conosco aqui nesse primeiro bloco, onde a gente tem o foco do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social. E sempre com pautas que provocam, que nos instigam e que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento.